Aqui sobre um assunto pertinente no momento, que é o New Deal americano, que foi um programa de crescimento acelerado dos Estados Unidos devido à Grande Depressão. Em 1929 nós tivemos a famosa quebra da Bolsa de Nova York e os Estados Unidos, quer dizer, houve uma recessão mundial, mas eu estou me referindo ao New Deal, que é especificamente americano. Então, a economia americana estava numa depressão econômica, num desastre, né, social, as pessoas sem emprego, sem comida, problema seríssimo, economia devastada. Isso devido ao estouro da Bolsa de 29. E de 1933 a 1937, o presidente Franklin Roosevelt, ele traçou um plano de reformar todo o sistema americano, tentando tirar as empresas e a sociedade desse drama econômico, dessa devastação social. E começou com o chamado New Deal, né, que significa, mais ou menos ao pé da letra, seria em português, seria o novo acordo, o novo trato, quase que um novo contrato social. E ele começa, baseado em ideias que depois foram reafirmadas pelo Keynes, né, que pregava a intervenção estatal na economia, e ele traçou um plano de investimento maciço em obras públicas, com a construção de hidrelétricas, hospitais, escolas, aeroportos, pontes. Enfim, foi todo um processo imenso de obras sociais que geraram, né, uma atividade econômica enorme, além de outras intervenções na questão dos preços da alimentação, interferiu exatamente nos preços de mercado, regulamentando um mercado que estava inflacionário, interferiu diretamente na jornada de trabalho, diminuindo a jornada de trabalho para que tivesse mais postos de trabalho, mais empregos, e criou o seguro-desemprego, criou a aposentadoria, regulamentou o salário mínimo. Então foram uma série de medidas intervencionistas do governo que serviram para criar o chamado estado de bem-estar social, que foi definido mais na frente um pouco. Então, de 33 a 39, o Roosevelt executou esse plano muito bem sucedido, que deu um resultado, tirou os Estados Unidos da depressão econômica e lançou não só o estado de bem-estar social, com a intervenção do Estado, com a presença do Estado, né, planificando a economia, sem tirar, né, as forças do livre mercado, da livre iniciativa, né, e com isso lançou depois os Estados Unidos, foi a base que lançou, né, a América do Norte como a grande potência mundial. Então o New Deal se deve realmente a tirar os Estados Unidos de uma crise, de uma depressão, que foi o mais sério problema econômico da história americana. E com isso, os Estados Unidos teve essa preponderância, depois das décadas seguintes, fortaleceu o seu poder econômico a nível mundial, além de ter tirado a economia da crise, né, da crise social, da crise econômica, né, que assolava, né, violentamente a sociedade americana. Então nós podemos aqui agora chegar no Brasil, agora 2020, uma recessão que já vinha acontecendo antes da pandemia, pós-pandemia estaremos diante de uma brutal recessão. O número de desempregados vai ser multiplicado por várias vezes. É um cálculo até meio trágico de fazer, colocar em números, né, desempregados e tal. Isso é uma coisa muito, muito triste. Mas estamos diante aí de um problema social já configurado, multiplicado e agora evidenciado, né? Não tem como discutir que a ausência do Estado no Brasil, com essa toque dessa política neoliberal, que se aprofundou agora nesse 1 ano e meio, 2 anos, mais um pouco, 3 anos, né? Então nós
estamos aí diante da evidência de que o Estado tem que participar na saúde, na educação, no saneamento básico, etc. Todos uma gama de investimentos que o Estado não pode se ausentar. E isso ficou, além de ficar mais evidenciado para a opinião pública e para a sociedade como um todo, isso se torna agora uma necessidade de intervenção do Estado para fomentar novamente um desenvolvimento, para superar uma depressão econômica que já está aí na porta. Então, o nosso jogo político agora é que nós estávamos no auge do entusiasmo, né, do neoliberalismo, o Estado se ausentando e a renda se concentrando na mão de uma pequena elite, né, que é de banqueiros, mega empresários, latifundiários e tal, aquela coisa de sempre. E com essa recessão, com essa depressão que já chegou, vai ficar necessária uma mudança de rumo de política, né? Não tem jeito, porque a coisa chegou agora, encostou na parede. Então, nós temos aí o exemplo do New Deal, como agora já está sendo usado como modelo, né, pelos analistas, né, pelos jornalistas mais interessados aí, enfim, pelos economistas, né, que o modelo keynesiano, que é essa participação forte do Estado, para superar uma crise econômica aguda. Então, comparando a situação que a gente vive hoje com a situação da Grande Depressão de 29. E o New Deal como modelo daquilo que funcionou para tirar. Aquilo tudo que eu citei aqui, investimento público, investimento planificado, com a participação do Estado em quase todos os movimentos, e fomentando o movimento empresarial, industrial, etc., vai ser a única saída possível para essa grande depressão aqui que o Brasil já entrou. Então nós temos aí necessariamente uma guinada da política central do neoliberalismo. Parece que não tem outra saída. Uma questão de emparedamento histórico, vamos dizer assim. Então a questão da dívida pública vai ter que ser revista, a questão das isenções fiscais, a questão da tributação das grandes fortunas. Esses modelos básicos, né, de concentração de capital que primavam, né, quer dizer, normalmente que favorece esses grupos, né, essa pequena elite, é justamente onde o recurso do Estado estava sendo carreado para a mão dessas pessoas, o que realmente, do outro lado, causava ausência do Estado, por falta de recursos, já que o dinheiro está com banqueiro, está com mega empresas, em todo tipo de favorecimento, faltou dinheiro para hospital, escola, saneamento, infraestrutura, etc. Então isso é um assunto bastante detalhado e longo, né? Eu tenho que colocar isso aqui de uma forma bastante resumida. Então nós estamos aí diante de uma situação de depressão e a única saída possível seria um novo New Deal brasileiro, adaptado aqui à nossa realidade, mas com a intervenção forte do Estado, seguindo uma linha keynesiana de fomento do desenvolvimento com a mão do Estado diretamente participando do interesse ali social do dia a dia. Isso é uma situação nacional, mas a gente tem que esperar também uma posição internacional na medida em que a crise se tornou global, a pandemia jogou o sistema inteiro, o sistema produtivo mundial numa crise, também num processo de labirinto, e é possível que se espere também um movimento a nível global de alteração das bases, né, desse modelo neoliberal globalizante, essa coisa da própria globalização, da própria destruição de indústrias locais, né, em termos de um fomento de um comércio internacional com a China, essa coisa toda. Então isso tem que ser revisto, vai ser revisto provavelmente uma ordem global em função da necessidade, do ponto que chegou, né, de falta de alternativa, se mudar toda essa concepção. Isso pode ser um fator que venha também influenciar muito a nossa política local, que, em resumo, é abandonar o neoliberalismo, que é uma política de abandono da sociedade em função dos interesses privados, você devolver realmente um novo estado de bem-estar social, que foi o que foi criado no New Deal americano. Então nós temos aí esse mapa que foi feito na década de 30 nos Estados Unidos pelo Roosevelt, que pode ser adaptado aqui.
me parece que ficou a única alternativa para o país é a reprodução desse novo contrato, desse novo processo, com a forte participação do Estado e consequentemente, um processo grande na distribuição de renda e principalmente, o abandono e a revisão desse modelo neoliberal brasileiro.